Fala galera, bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Mundo Stock Insights. Estamos aqui reunidos para discutir um pouco sobre mercados, como eles amanhecem nesta segunda-feira. Vamos falar sobre as notícias que estão impactando esses mercados e o que nós devemos acompanhar nos próximos dias. Semana passada foi uma semana muito lenta em termos de movimentação dos mercados, indicadores macroeconômicos. Essa semana já começa a ficar mais interessante. Temos aí a inflação americana na quarta, inflação do Brasil na terça e vendas no varejo dos Estados Unidos na quinta-feira. São os três principais indicadores macro da semana, assim como a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que acontece na quinta, e as declarações do Banco Central, do presidente do Banco Central japonês, nesse final de semana, que estão mexendo um pouquinho aí com mercados, principalmente o mercado cambial, certo? Deixa eu ver a galera que está online aqui com a gente. Vamos começar aqui a dar um hello para vocês. Bom dia para o Marcos, para o Reinaldo, Sono Profundo, Rafael, Kleber, Júlio, Matheus, João, Bruno, Igor, Jorge, Sakamo. Eu sempre leio antes esses nomes japoneses aí, porque eu nunca sei se é, eu nunca sei se é pegadinha. Renato, Márcia, Orivaldo, Clímax, Liliana, Arthur, Gabriel, Regis, Júnior, Orivaldo, Tiago Bernardes, é Bernardes, né? Rafael, Gabriel, Marcos, Éder, bom dia para todos vocês. Bom, galera, peço para vocês aí deixarem um like nessa live, inscrevam-se aí no canal. Vamos falar sobre essa semana que se inicia, tá? Uma semana que começa a ficar mais interessante em termos de indicadores macroeconômicos que podem mexer bastante o mercado. Todo mundo, todo mundo está esperando a inflação norte-americana na quarta-feira. Por que isso acontece? É simples. Se vocês olharem para os indicadores americanos, nós temos hoje uma composição diferente de indicadores em relação ao trimestre passado. Crescimento acima do normal, acima do esperado, com um mercado de trabalho mais fraco. Normalmente essa combinação ela não acontece. E quando o desemprego aumenta, quando a renda salarial, a inflação salarial cai, quando o payroll desacelera, quando o jobs cai, a economia é sinal de que a economia em breve vai desacelerar. Hoje ela está acelerando. Os indicadores de atividade estão melhores do que o esperado. Eu quero saber como que esse equilíbrio aí de indicadores vai afetar crescimento daqui para frente e a inflação também. Então, se o mercado de trabalho está mais fraco, a atividade econômica está mais forte, isso é inflacionário ou não é? É o que eu quero saber. Por isso que nós precisamos acompanhar a inflação na quarta-feira. Até porque o Banco Central americano hoje está num dilema. É para subir mais o juro ou não? A taxa de juro de 5,5 é a taxa terminal ou ainda vão elevar para 5,75? São essas as dúvidas que o mercado tem, tá? Vamos olhar aqui para os mercados nesse momento. Amanhecem felizes nessa segunda-feira. Mercado asiático fechou no positivo, puxado principalmente por China. Vou explicar o porquê daqui a pouco. Temos aí bolsas europeias também em alta, ok? Futuros americanos em alta também. S&P querendo voltar ali para 4.500 pontos, subindo 0,50. Nasdaq subindo 0,80. E Russell 0,64. Bem equilibrado até, né? Tem alguns dias que, se vocês olharem para esses índices, small caps estão subindo muito mais do que Nasdaq, às vezes Nasdaq está subindo muito mais do que small caps. Vai depender muito do que está acontecendo aí no cenário e com os indicadores, tá? Bitcoin largado, tá? Bem largado ali, 25,5. Não sabe se perde o 25, se ganha o 26. Treasuries americanos a gente já vai olhar, ok? Commodities mistas, minério de ferro subindo bem lá na China. Petróleo caindo um pouquinho hoje, mas Brent já conseguiu aí os $90, tá? Se vocês olharem aqui comigo o Brent não, o minério de ferro, 117,75 dólares a tonelada, é uma das maiores cotações dos últimos meses. Deve dar uma bela de uma puxada em Vale hoje e Ibovespa também, tá? Aqui nós temos o cobre, acima de 8.400 dólares a tonelada também. Cobre em alta é positivo, tá? Acaba sendo aí um indicador de ciclos econômicos de curto prazo, mas ele tem estado nesse patamar aí desde maio de 2023. Então não tenho muito o que comentar por enquanto, tá? Petróleo, como eu disse, acima aqui de
US$ 90 quando a gente olha para o Brent. Nós devemos ver na quarta-feira uma puxada na inflação americana por conta de energia, tá? Pelo menos é que eu li que o Morgan Stanley, acho que é Morgan Stanley, prevê uma alta, não, era Goldman Sachs, prevê uma alta da inflação de energia e também de alimentos. Aqui nós temos uma ETF de commodities, tá? Maior patamar desde janeiro de 2023. Quer dizer que commodities em alta, ciclo econômico positivo para o mundo, mas é inflacionário, tá? O que mais nós temos? Uma bela queda do yuan, tendo em vista alguns indicadores de atividade melhores para a China. Atividade não, tá? Mas indicadores de crédito, de demanda por crédito e o CPI chinês que saiu na sexta-feira. Mas vamos falar aqui sobre notícias, tá? E também sobre a agenda. Nós temos aí uma agenda um pouco mais interessante para a semana. Hoje não tem absolutamente nada, tá? Para a gente acompanhar, a não ser esses dados que fizeram um pouco de preço no mercado chinês, que é novos empréstimos, tá? Uma alta aí de 11%. Amanhã tem inflação no Brasil, pode mexer demais o nosso mercado. Nós temos hoje uma dinâmica bem interessante no Brasil. Nós temos hoje no Brasil uma dinâmica de um desemprego ainda baixo, 7,9%, 8%, tá? Ele vem se mantendo desde dezembro do ano passado nesse nível. Isso é ótimo para a atividade econômica, pode ser ruim para a inflação, tá? Porque a gente deveria ter, assim como nos Estados Unidos, uma política monetária mais contracionista, a economia tende a desacelerar, o desemprego aumenta levemente e a inflação cai. Isso não está acontecendo no Brasil também. Temos um desemprego baixo nos Estados Unidos e no Brasil. Junto com a política fiscal expansionista, que é o governo federal gastando bastante, são dois fatores que juntos colaboram para uma inflação mais alta por mais tempo no nosso país. Então, na terça-feira vai sair o IPCA, é importante acompanhar a inflação de serviços para, de fato, nós termos mais informações referentes à direção da inflação no nosso país. O Banco Central vai continuar cortando, não vai cortar em quantos bases? Deve continuar cortando, tá? 50 bases, como eles já avisaram para a gente. Mas é importante sempre acompanhar, porque isso pode mudar. Então, para o Brasil, muito relevante acompanhar o IPCA. O mercado espera 0,3% de alta, levando o IPCA acumulado de 12 meses para casa dos 4,7%. Lembrando que isso aqui acontece, essa diferença aqui acontece, porque nós tínhamos há um ano atrás 3 meses de deflação. Isso aqui chama-se efeito base, tá? Quarta-feira, talvez o dia mais importante da semana, IPCA dos Estados Unidos. O mercado espera uma alta de 0,6 para o CPI. Ninguém vai acompanhar isso, porque nós vamos acompanhar isso aqui, o 0,2 que o mercado está prevendo do Core CPI. Se vier abaixo, como o mercado prevê, 0,2, 0,1, o mercado vai gostar bastante. Porque você tem uma economia ainda resiliente, olhando para os dados de atividade, um mercado de trabalho mais fraco, excelente para o Fed combater a inflação, e aqui de fato uma inflação mais baixa. Então essa combinação de atividade forte, mercado de trabalho mais fraco e inflação mais fraca, eu acho que pode ser muito forte para mercados. Treasuries em queda, DXY em queda, bolsas em alta. Tá? Se vier acima do esperado, com uma leve surpresa, pode ser bem ruim para mercados. Tá? Fed tem que subir mais o juro, aquela história toda que vocês já conhecem. Tá? Eu realmente não tenho muita opinião sobre essa inflação. Tá muito difícil de prever esses indicadores. Inflação normalmente é difícil de prever, tá? Agora, nesse ambiente instável, incerto que a gente vive, eu não vou perder meu tempo tentando prever. Eu vou analisar junto com vocês na quarta de manhã. Podemos ter surpresas, tá? Aí na quinta-feira tem a decisão de política monetária na zona do euro. Nós queremos saber qual é a visão do Banco Central Europeu para a inflação da Europa e crescimento. Existe um cenário bem ruim hoje na Europa de inflação alta, persistente e atividade fraca. Fala-se em impossível recessão na Alemanha, tá? Os dados são bem piores do que nos Estados Unidos. Crescimento do setor de serviços do Brasil, um dos principais indicadores de atividade de curto prazo ou de alta frequência que a gente acompanha, porque a economia do Brasil é muito dependente do setor de serviços, tá?
Importantíssimo acompanhar, para termos mais uma visão da atividade econômica do país. Pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos e vendas no varejo. Tá? Vendas no varejo pode mexer bastante o mercado, porque mês passado as vendas vieram acima do esperado, ótimo para a economia. Claro, é ótimo. Péssimo para o Banco Central se isso for inflacionário. Tá? Nós ainda não sabemos se é inflacionário ou não. Por isso que nós vamos acompanhar o CPI na quarta e as vendas do varejo e núcleo de vendas na quinta-feira. Tá? Junto com o PPI, pode fazer preço no mercado também. Vai depender se vier muito diferente do esperado. Aqui temos vendas no varejo da China, indicadores de atividade, produção industrial, super importante também. E sexta, vendas no varejo do Brasil, importante para acompanhar a nossa atividade econômica. E produção industrial americana, tá? Que também, mês passado, veio acima do esperado, o mercado ficou naquela de será que isso é inflacionário? Não é? Nós vamos descobrir na quarta, ok? Que nem eu falei, a combinação de atividade mais forte e de inflação mais fraca é ótima para mercados. Aposto com vocês que se isso for verdade, o CPI vier fraco na quarta, o mercado já vai começar a falar em Goldilocks. Uma expressão. Alguém me xingou esses dias dizendo que eu uso muitas expressões em inglês. Pois é, o mercado é assim. Goldilocks é o cenário mais perfeito para a Bolsa de Valores. Desemprego continua baixo, inflação continua baixa, taxa de juros caindo e atividade forte, tá? E aí nós vamos ver se o mercado vai de fato mergulhar nessa narrativa ou não. A nova narrativa nos Estados Unidos é o tal do take-off. Não é nem soft landing, nem no landing, nem hard landing, é take-off. A economia está disparando, está crescendo. Bom, esses são os dados macro que nós vamos acompanhar. O que eu quero saber agora é isso aqui, ó. Os retornos dos setores do S&P 500 em 2023. Eu vou dizer para vocês que o mercado está muito chato. Eu sou investidor há 10 anos. Se o mercado está chato ou não está chato, para mim não importa. Só que eu sou influenciador também. E como influenciador, esse aqui é o mercado mais chato que existe. Porque eu não tenho nada de interessante para falar. Eu não tenho muita convicção do que falar. É foda. Aqui nós temos, ó, 3 setores do S&P 500 que estão disparando em 2023. Vocês sabem o porquê. São as empresas de tecnologia, são as empresas de AI, blá, blá, blá. O resto está mais morto do que eu depois da minha corrida de ontem. Subindo 8, 7, 6, 5%. Tá? Aqui, ó, o utility está caindo 9%. Consumo, né? Caindo 3%. Isso aqui, o que é o V? Saúde, caindo 2%. O mercado está literalmente bem chato. S&P 500 está subindo no ano. É claro que está subindo no ano. Uns 17%, se eu não me engano. Mas puxado por poucos ativos. O que eu quero ver é a reação do mercado quando isso aqui ó, começar a puxar. Então, por enquanto, o mercado está bem chato. Tanto é que se vocês forem ler os relatórios dos grandes bancos americanos, ninguém sabe o que está rolando. Eu tenho aqui para vocês, ó. Aqui é um relatório do Morgan Stanley, que ele diz assim, ó, Late Cycle Playbook. Eles estão num Late Cycle. Late Cycle seria o quê? Um fim de ciclo de expansão da atividade. Esses dados recentes de atividade são momentâneos. Daqui a pouco a economia vai voltar a desacelerar. Então, compre ativos defensivos. Essa é a visão que eu tenho, embora eu não tenha nos Estados Unidos apenas ativos defensivos. Eu tenho umas coisinhas mais arriscadas também. Inclusive, minha carteira é pública, tá? Para quem não sabe. Eles falam em comprar aqui ativos defensivos e tal, blá blá blá. Quando você vai para outras gestoras, aí pega lá Bank of America, eles falam em recovery. Esse relatório foi divulgado já faz algumas semanas, tá? Aí eles falam para comprar small caps, ativos de risco e blá blá blá. Ninguém sabe o que está acontecendo. É difícil. É um momento bem complicado de você ter uma percepção mais completa de como a economia americana está,
o que vai acontecer daqui para frente. Tanto é que, olha só, isso aqui foi divulgado pela Bloomberg hoje de manhã. O consumidor americano está próximo, está perto de bater num obstáculo na parede. A gente sabe que o consumidor americano está consumindo bastante. E os dados de curto prazo, PIB, todos colaboram com isso, tá? Retail sales, que é vendas no varejo. Industrial production, que daí muito responde ao que o consumo está gerando. Os PMIs, o gasto das famílias dentro do PIB americano, tudo isso está colaborando para um consumidor que está gastando. E a gente sabe que o consumidor americano ainda tem um excesso de poupança a ser utilizado e que deve acabar nesse terceiro para quarto trimestre. Então aqui a Bloomberg fez, na verdade, a Bloomberg fez um formulário, tá? Um questionário com várias pessoas que responderam que acham que aí no início de 2024 o consumidor americano vai gastar muito menos. Eu não sei, nós vamos ter que descobrir. Aí eles colocam aqui outro questionário bem interessante, que as taxas de juros mais altas estão consumindo grande parte do orçamento das famílias. Isso aqui é o que gerou a crise de 2008, em 2008. A partir do momento que o Fed subiu um pouquinho o juro para controlar a inflação e a especulação do mercado imobiliário, o consumidor não conseguia pagar mais o juro. E aí, quando a parcela de pagamento de juro ela aumenta consideravelmente dentro do orçamento do consumidor, ele precisa fazer uma escolha, um trade-off. Ou você gasta para consumir ou gasta para pagar a dívida. E a dívida é uma obrigação. Tá? Por isso que é algo que a gente precisa acompanhar. Por enquanto, o consumidor está gastando tranquilamente. Tá? Não em todos os tipos de bens, por exemplo, ou serviços. Gasta-se mais em serviços agora. Mas lembre-se, o consumidor americano acabou de sair de férias, de voltar das férias. Então, nós podemos ver o consumo desacelerar daqui para frente. Por isso que é importante acompanhar vendas do varejo na quinta e produção industrial na sexta, tá? E Ellen falando sobre soft landing, tá? Aqui é um dos relatórios uma das notícias que saiu hoje, mas eu não tô nem aí o que ela acha. O que eu queria trazer aqui para vocês são os investimentos, tá? É digamos assim, um conflito de interesses de curto prazo entre China e Índia, porque teve a reunião do G20 esse final de semana na Índia, e o Lula disse que Putin é bem-vindo aqui no Brasil, que ele não seria preso se viesse para cá, sendo que Putin seria preso em qualquer outro país, praticamente, em que ele visitasse. No Brasil. Aqui condenados não tem problema nenhum, né? Tá todo mundo solto agora. Então realmente não tem o que prender, né? Mas existe um conflito aí de curto prazo, de interesses entre China e Índia, tá? Por isso que o Xi Jinping não foi para a reunião do G20 esse final de semana. Eu não tinha pensado sobre essa... Eu não tinha ideia sobre isso que estava acontecendo, tá? Bem interessante, para vocês verem como existe uma mudança de interesses no mundo hoje. China mais fraca, os BRICS se juntando e outras coisas, tá? Cenário para a zona do euro bem negativo no curto prazo, temos aí uma inflação elevada acima de 5%, para indicadores de atividade mais fracos, tá? Espera-se um crescimento muito baixo para a zona do euro em 2023 e 2024, possibilidade elevada de recessão, mas não uma recessão muito intensa não, tá? Uma recessão, uma desaceleração da atividade na Alemanha. Aqui nós temos algumas políticas que o Biden anunciou esse final de semana, enquanto ele viajava ali na Ásia e tal. Políticas de semicondutores, espaço aéreo, infraestrutura com o Vietnã e com algumas nações da Ásia. Interessante como os Estados Unidos está diversificando as suas relações com outros países da Ásia e não tanto com China, tá? A China nas últimas décadas tem comprado muitas fábricas, investido pesado em países globais, né? Estados Unidos não está fazendo algo diferente não, tá? Fazendo a mesma coisa. Bem interessante isso. Falando de Brasil, nós temos aí um boletim Focus tranquilo.
Expectativa de inflação voltou a subir, tá? Mas não é tão preocupante assim. O que chama muito a atenção do mercado é a política fiscal brasileira. O governo não consegue encontrar maneiras de reduzir o déficit que ele prometeu tentar reduzir o máximo possível em 23. Tá aí aumentando imposto para todo mundo, os mais ricos, os mais pobres também. Vai voltar a porra do imposto sindical, mas eu não pago essa merda, então quem votou que agradeça, tá? Eu fico, ó, tranquilo na minha. Não tenho funcionário, não tenho mais nada, não tenho nem carteira assinada, então eu não pago nada dessas coisas. Mas a galera aí vai ter que, de fato, pagar esses impostos, né? E assim mesmo, os caras não conseguem reduzir o déficit. Se vocês olharem para o PIB do Brasil que saiu há 2 semanas atrás, vocês vão encontrar o quê? Um consumidor gastando um pouco mais, um governo gastando mais, tá? Se você olhar lá no gasto das famílias, investimentos do governo, só que a formação bruta de capital fixo, que seria o equivalente aos gastos, investimentos das empresas, não para de cair. Nós temos hoje a volta de uma dinâmica em que o governo gasta mais e ele toma o lugar das empresas, digamos assim, tá? Ele meio que substitui os investimentos das empresas. Essa dinâmica é muito simples. A partir do momento que o governo começa a dizer que ele é o indutor do crescimento, ó, nós vamos gastar muito mais. O gasto vem de algum lugar, vem do imposto. Para gastar tem que ter grana, e a grana do governo vem do imposto. Então, para você gastar mais, tem que tributar mais, e quando se tributa mais, você desincentiva consumo e investimento. É por isso que dentro do PIB do Brasil nós estamos vendo uma contínua queda, não é desaceleração, é queda, da formação bruta de capital fixo, que são os investimentos das empresas, que inclusive é um dos componentes mais importantes do PIB de qualquer país, porque ele é uma proxy dos interesses ou da percepção dos empresários para o ciclo econômico do país, está caindo. E isso vai sendo substituído por gastos e investimentos do governo maiores. Então o governo gasta mais, ele gera crescimento, mas as empresas estão dando um passo atrás. É isso que vocês viram no último PIB do Brasil. Tá? Finalmente nós vimos uma melhora nos gastos dos consumidores, o que é muito positivo. Mas existem outras dicas, né, pistas dentro daquele PIB de que essa dinâmica ela mudou. Ela havia sido alterada em 2018 para 2019, até um pouquinho antes, quando o governo começou a desacelerar gastos, colocou o teto de gastos e começou a reduzir impostos. Aí você abre espaço para a iniciativa privada crescer. Isso já não está mais acontecendo. Essa questão fiscal acaba impactando no curto prazo aqui, expectativas de inflação, tá? Mas nós não tivemos nenhuma alteração nas expectativas para a taxa de juro. Ainda bem. Então aqui está tudo tranquilo por enquanto, tá? O mercado prevê aí para o ano que vem uma taxa Selic de 9%. Pode ser que não aconteça, principalmente se essa questão fiscal ela continuar piorando. Mas nada de surpresa aqui, tá? Aqui a gente já falou, aqui também. Quero trazer de novo aqui os relatórios, tá? O problema do Brasil são os juros altos, não é a economia que se sustente com esses números da Selic. O problema do Brasil, o juro alto, é porque o governo gasta demais, tá? É muito importante entender a relação entre política fiscal e monetária aí. Não adianta só culpar o Banco Central, é preciso avaliar o impacto que a política fiscal, e aí isso é governo, possui na política monetária. Não é a economia que se sustente com esses dados, esses números de Selic, mas a economia está crescendo. Aquela narrativa de início de ano, de novo governo que entra e quer botar o pé na porta, Lula dizia que a economia não ia se sustentar com essa Selic de 13,25. Mas o PIB está crescendo e surpreendendo para cima? O que está acontecendo? O Banco Central não era o grande inimigo? A extrema-direita bolsonarista, né? O Banco Central, o Campos Neto, foi considerado por tudo que essas rótulos de hoje em dia o grande inimigo do brasileiro, mas a economia está crescendo acima do normal. Todo mundo está impressionado com o PIB do Brasil, inclusive o governo. Então essa Selic de 13,25 não está tão alta assim, se a economia está crescendo ainda. Bom, vamos lá. Aqui nós temos os indicadores de surpresa da atividade americana e da zona do euro.
Então, indicadores americanos bem mais positivos em termos de surpresa do que zona do euro. Isso explica a desvalorização do euro em 2023, tá? Nessa dinâmica de uma economia mais fraca, enquanto os Estados Unidos está crescendo, mais de 6% em termos nominais. A economia americana está crescendo mais que China. A economia americana está crescendo mais que China, em termos nominais, nos últimos 12 meses. Um país grande normalmente não cresce tanto assim. Países pequenos, emergentes, naturalmente crescem mais do que países grandes, na mesma dinâmica que small caps e large caps. Se você olhar historicamente falando, empresas menores, elas rendem muito mais do que empresas que já são grandes, em termos de retorno no mercado financeiro. Estados Unidos crescendo mais que China, em termos nominais, é muito interessante. O que está acontecendo com o DXY, algumas pessoas perguntaram, tá? Comentários do Ueda, que os juros altos são decorrentes das gastanças desenfreadas para a tentativa de reeleição do governo anterior. Mas lembre-se que a PEC de transição foi anunciada por esse governo. Nós estamos falando de uma expansão fiscal de 2% do PIB, que é a maior da história se nós tirarmos pandemia. Então eu acho que você está lendo muito o Globo e assistindo muito o Jornal Nacional. E talvez muito BBB e Fantástico. O DXY está caindo porque o iene japonês está subindo. E aí isso vem dos comentários do Banco Central japonês de que eles podem acabar com a taxa de juros negativa se os dados de inflação se aproximarem de 2%. Nós temos aí para essa semana, muito importante acompanhar o CPI, porque isso aqui pode trazer uma surpresa meio que foda para o Treasury de 10 anos, de 5 anos, de 20 anos e 30 anos. Tá? Se essa inflação vier muito alta, cuidado. Treasuries estão ali querendo subir, tá? S&P 500 está subindo agora, tá? Nós temos aí uma alta de 0,60. Semaninha começando agora, segunda-feira, tranquilo. Todo mundo à espera de quarta-feira, ok? Acho que é mais ou menos isso. Aqui não tem mais nada. Aqui também não. Aqui os pedidos iniciais, tá? Que caíram na semana passada. Uma resposta bem bolsonarista. Não, mas eu falei os dados macroeconômicos. Você falou que foi o governo passado que gastou demais e por isso que o juro está alto. Aí vem um governo novo que gasta ainda mais, mas o problema é o governo anterior. Mas eu não estou dizendo que o governo passado ele não gastou acima do normal. Claro que gastou. Eu não falei que ele não gastou. Acho que a interpretação de texto é um problema do brasileiro hoje. Aí, em novembro nós aprovamos a PEC de transição. Mais ou menos 200 bilhões de reais. Como assim? E aí nós saímos de um superávit para um déficit. As narrativas elas não estão ao seu favor. Quer dizer, as narrativas sempre estão ao seu favor. O problema é que os dados não estão. Outra coisa muito problemática é que as estimativas de arrecadação do Brasil para 2023, elas sempre foram muito puxadas para cima. Se vocês olharem no ano passado, aí no fim do ano passado, quando o novo governo entrou, as estimativas de arrecadação foram infladas para cima, baseadas em 2022. 2022 o governo de fato gastou mais para poder se reeleger, mas ao menos a arrecadação ela subiu. A arrecadação de 2022 foi a maior da história. Se vocês podem pesquisar na internet, vocês não vão encontrar na Globo. Só que a arrecadação de 2022 foi muito puxada por commodities. E as commodities caíram em 23. A não ser que o petróleo volte a subir. Tá? A não ser que volte a subir. Petróleo acima de $100, a arrecadação volta a subir. Só que lembrem-se que commodity subiu, tá? Petróleo sobe para $100, 110. Seria ótimo para aumentar a arrecadação. Mas se a Petrobras não repassar esse custo adicional para o consumidor, a arrecadação ela não sobe. Se a Petrobras não pagar dividendos, a arrecadação não sobe. A dividendo da Petrobras e o PPI puxaram bastante a arrecadação, exatamente. Então
É isso. Eu acho que é isso, tá? Mercadinho brasileiro aqui, como é que tá? Tá subindo, Vale deve estar subindo daqui a pouco, né? Não abriu ainda. Vale deve subir em alta, porque o petróleo, o minério estava subindo. Dados da atividade da China ainda vindo muito ruins, tá? Mas o dado de, como é que foi aqui? Menor pressão deflacionária, algo positivo da China, tá? Menor pressão deflacionária, porque saiu a inflação da China na sexta, né? E os dados de empréstimos são positivos. Vamos ver aqui. Índice futuro, infelizmente, nessa trajetória de queda, tá? Essa tendência aí, que desde a máxima histórica, que é complicado. Juro de 10 anos subindo, ó. Hoje, no caso, tá tranquilo, mas nas últimas semanas veio aqui subindo, como vocês podem ver. Essa questão fiscal impactando a expectativa de taxa de juro aí para vocês entenderem a dinâmica como de fato a política fiscal impacta a política monetária e as expectativas de inflação do mercado. Dólar nesse quadradinho aqui, ó, em busca de uma tendência. É para ficar acima de 5, é para voltar para 4,70. Por enquanto, é travado. Mas qual foi o país do mundo que não gastou mais para reerguer a economia depois da pandemia? Não, tudo bem. Depois da pandemia, de fato. Alguns países continuaram gastando, tá? Mas não adianta a gente comparar com os outros e assim dizer, ah, eles gastaram, eu vou gastar também. O Brasil, diferentemente desses outros emergentes, como o México que vocês mencionaram ali, é bem mais endividado. É só olhar a relação dívida-PIB. O Brasil não pode se dar o luxo de copiar os outros e dizer, não, estão gastando, eu vou gastar também. A nossa relação dívida-PIB é bem pior. Tá? E para quem critica o fiscal do governo anterior, lembre-se que a Fitch ela aumentou a nota de crédito do Brasil baseado no fiscal do ano passado. As narrativas e tem as realidades. Tá? Eu não sei, eu não acordei hoje pensando em falar sobre tanto Brasil, né? É que eu falo pouco de Brasil por esse motivo. A galera depois vai me xingar nos comentários, meu Deus, do céu, vão me xingar de tudo que é coisa. Mas tudo bem. Por isso que eu falo pouco de Brasil. Eu precisava de mais um café. Eu não digo que o Guedes foi o melhor ministro da economia que o Brasil já teve. Nós já tivemos bons no passado. Mas eu sou fã do Guedes. Eu acho que ele fez um trabalho dentro das circunstâncias de pandemia. O Brasil poderia hoje ser um país em declínio. O Brasil poderia ser um país em declínio hoje. E é engraçado que a galera critica o governo anterior de ter gastado, mas tem vários vídeos do Lula dizendo que se fosse ele teria gastado muito mais. Eu não entendo, essas narrativas não funcionam. Culpam o governo anterior de ter gasto demais, mas se fosse eles teriam gasto mais ainda. Minha cabeça ela não funciona muito bem, eu acho. O dólar caindo bem hoje, né? Mas tá caindo no mundo inteiro, então não adianta. Tá caindo bastante aqui contra emergentes, mas no Brasil que, tirando aqui a moeda da África do Sul, né? É a segunda melhor moeda entre os emergentes. Depois vem o dólar australiano, muito também influenciado por China, que nem a gente, tá? E depois o yuan. Petróleo querendo positivar. Nossa, Nasdaq quase 1%. É, realmente o nosso mercadinho hoje vai seguir. Cadê a Vale? Já abriu essa louca? Não, ainda não. Subindo 2%. Igor, como estão as chuvas aí na Serra Gaúcha? Eu não moro na Serra. Eu estava na Serra Gaúcha esse final de semana, visitando minha avó. Mas cidades próximas da onde eu moro realmente foram destruídas. Destruídas. Tá? Eu não tinha nem notado, porque aqui na minha cidade choveu pra caramba. Mas aquela coisa, né? Tá, choveu.
Mas cidades que são mais baixas inundou completamente tudo. Igor, qual a sua expectativa da Apple para proibição chinesa? Cara, eles, por enquanto, eu digo isso com cuidado, por enquanto, apenas baniram o uso de iPhones por membros, funcionários do governo, tá? Aí na mesma semana, a Huawei lança um novo celular, uma semana antes da Apple lançar o iPhone 15. Acho que é essa semana que eles lançam o 15, né? Ou é semana que vem. Cara, nada impede a China daqui a pouco de dizer, olha, já que a Apple está saindo da China para produzir na Índia, Vietnã e sei lá mais o que, ninguém mais na China pode comprar iPhone. Puta, isso aí ia ser grande. Nós estamos vendo hoje uma guerra fria econômica. Eu vi que o Fernando Urich lançou um vídeo ontem no YouTube falando de guerra fria econômica. É um termo que eu tenho escutado mais por aí mesmo, tá? Guerra fria econômica que começou, essa guerra fria econômica que começou com só semicondutores. Ah, não pode importar, não pode exportar semicondutores, está se alastrando para uma gama maior de produtos que são consumidos no cotidiano. Eu não vou na esquina comprar um semicondutor, um chip. Mas os produtos que eu compro de fato possuem chips. Mas as pessoas consomem o quê? Celular. É celular, daqui a pouco é um computador, outros produtos. Então a China ela proibiu membros, funcionários do governo de usarem iPhones. Nada impede elas daqui a pouco dizer que a população não pode mais usar iPhones como um todo. Estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas. E promover os produtos domésticos, já que de fato a Apple e outras companhias estão saindo da China para produzir em países próximos, Vietnã, Índia, entre outros. Então a guerra econômica aqui vai se alastrando para outros bens e serviços, né, principalmente bens que são consumidos no nosso cotidiano. A China é o maior mercado da Apple hoje, sabia? Não sabia. Tá aí um problema para a Apple. Pode ser um problema para eles. Ultimamente estou acompanhando mais o Fernando, o Charles e você. Parecem ser os mais sinceros e sem lados quando o assunto é transparência econômica e geopolítica. Eu não falo muito de Brasil, política e geopolítica. Eu gosto de falar de mercado. Eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a melhor coisa que tem. Indicadores, mercados, posições. Por enquanto eu não tenho muito para falar para você sobre posições, eu comprar, vou vender, enfim. Porque está muito travado, né? Um mercado muito chato. Se vocês olharem aqui, um dos caras que a princípio ali previu a alta do mercado em 2023, ou pelo menos achava que o mercado ia subir, disse, olha, cuidado porque small caps deveriam estar subindo já. Para de fato a gente falar em bull market, né, fudido no mundo inteiro, Estados Unidos, small caps precisam subir. Eu já falei isso para vocês no passado. Eu tenho hoje uma pequena posição, não é pequena, média, uma posição média em small caps americanas, esperando isso acontecer. Small caps voltaram a cair. Essa média de 200 aqui tá um porre. Mercado, small caps estão nesse patamar desde maio de 2022. Maio de 2022. Sim, o juro americano está nas alturas. O juro de longo prazo não para de subir. E aí você tem small caps de lado. De lado ou caindo, né? A partir do momento que isso virar, e pode ser uma notícia, galera, pode ser uma notícia numa quinta-feira aleatória de noite, que pode mudar todo o cenário, juro começa a cair, o mercado volta a subir. Não sei, por isso que a gente está sempre acompanhando indicadores, eu estou sempre ligado no mercado. Igor vai comprar o iPhone 15 Ultra? Eu nem sabia que tinha Ultra agora, eu sabia do Pro Max. Não, não vou comprar nada disso. A não sei que não me dá um. Eu tenho meu 12 aqui, 11 ou 12, acho que é 12. Tá tranquilo, meu. Eu não pretendo trocar, não. Eu pretendo ter mais um, que daí seria para trabalho.
Eu usaria esse aqui para andar por aí. Não teria nenhum aplicativo, não teria Instagram, nem Twitter, nem nada. Para não ficar dependente desse negócio. E aí teria um em casa, um mais atual, para poder fazer as gravações, né? Fazer aí engajamento com a galera. Aquele post que eu fiz, eu trabalhando como pedreiro, foi o post que mais teve engajamento da minha vida inteira. Vocês são curiosos, né? Vocês são curiosos. Vocês querem saber da minha vida, né? Essa história de pedreiro era boa. Igor, o link do curso não está funcionando. Eu não estou vendendo o curso nesse momento. Não tenho nada para vender para vocês. Tenho nada. Vou deixar aqui uma barra de anúncios aqui. Alguém quiser fazer anúncio, porque eu não tenho nada para anunciar. Cara, de verdade, eu não acredito muito no soft landing. Eu hoje eu digo que é muito difícil você falar em soft ou hard landing. É realmente um momento bem complicado. Porque com o mercado de trabalho americano desacelerando, a probabilidade de um hard landing pode aumentar. Vai depender de quanto o desemprego estoura. Se o desemprego aumentar demais, hard landing não tem nem o que dizer. Só que se isso não acontecer e a inflação cair mais rápido, é o soft landing. É um equilíbrio entre os indicadores. Não é nada fácil de entender. Eu até compraria, tá? Mais small caps nos Estados Unidos para fazer um DCA. Aproveitar que está aí largado e compraria small caps. O Core CPI está muito longe de 2%. Exatamente. Exatamente. Então tira o link da descrição. Cara, se eu fizer isso de todo vídeo, aí é muito trabalho. Eu não tenho nenhuma microcap americana, eu tenho ETF de small caps, tá? Eu tenho ETF apenas. Que é essa aqui, ó. Um ETF de Value Stocks do S&P 600. Small caps de valor do S&P 600. ETF chamado VIOV. Eu comprei nos 84, eu acho. Aí subiu, né? O que voltou para 84 eu reduzi a metade. Aí continuou caindo, né? Eu vi que não estava querendo engatar a quinta marcha. O que é DCA? Dollar Cost Averaging. Dollar Cost Averaging. É uma estratégia que você vai recomprando ativos que continuam caindo no mercado. Fazer isso em ETFs é mais tranquilo, fazer isso em ações é arriscado. Vamos para a bolsa. Fala, meu querido Rodolfo. Mercado de trabalho nos Estados Unidos estava bem aquecido em abril, maio que eu fui lá. Voltei semana passada e quase não vi anúncio de novas contratações. Pois é. Então já está começando a desacelerar. Os dados eles colaboram com essa visão, né? Você estava lá e viu. Eu não estava lá, mas eu vejo os dados. Eles colaboram com essa visão. Então o de deve continuar caindo. O desemprego só aumentou na última leitura porque houve uma entrada de pessoas no mercado de trabalho, tá? Não houve um aumento de pessoas sendo demitidas. Esse é o fato. Até porque o payroll foi positivo ainda, né? Ainda está positivo. Pode ficar negativo. Eu recomendo paciência. Paciência. Eu, como investidor, tenho muita paciência. Eu, como influenciador, não tenho. Porque vocês estão bem tristes ultimamente. Eu posto coisas sobre mercado, o pessoal nem curte. Aí eu posto a minha vida pessoal, a galera acha o máximo, né? Eu gostaria muito de poder postar algo que fosse interessante sobre mercados, mas não tem, não. Igor, a Sony anunciou esses dias um aumento de 40% na assinatura da PSN Plus. Sim, eu sei, eu recebi esse e-mail. Muitos assinantes cancelaram as assinaturas e eu vou ser um deles também. Você acha que isso não pode impactar negativamente as ações da empresa? Ah, não sei. Vai depender da elasticidade da demanda. Vai depender da elasticidade e preço da demanda. É que a Sony não depende só de assinatura do PSN Plus, né?
Vamos lá. Não depende só disso. Depende de outras coisas também. A máxima histórica foi aqui em 2022, virado de 21 para 22. Mas eu nunca analisei essa empresa. Nas redes sociais não tem como concorrer com entretenimento, infelizmente. Pois é, não tem mesmo. Eu não jogo futebol, eu não faço dancinhas, eu quase nunca viajo, eu não sou cantor, não estive no BBB. Acho que é isso, né? Aí não tem muito como engajar. Seu conteúdo de economia é o melhor. Você é demais, Igor. Ah, obrigado, valeu. Estamos sempre aí. Galera, eu acho que ficamos por aí hoje, tá? Quarta-feira é o grande dia. Amanhã é a inflação do Brasil. Quarta, ao vivo com vocês às 9h15 aqui no YouTube, para acompanhar o CPI. A live já está aberta, então basta vocês apertarem lá no definir lembrete. E na quinta-feira, vendas no varejo. E sexta, produção industrial. Para você ficar mais feliz, eu vou te dar um like. Era o mínimo que eu esperava, né? Um like nesse vídeo. Ah, Amanda. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Nada melhor que fazer minhas operações aqui e ouvir o mestre falar sobre economia. Ah, eu falei umas bobagens hoje, tá? Falei uns palavrões. Deixei a galera da esquerda um pouquinho mal-humorada numa segunda-feira de manhã. Mas é porque tentaram distorcer a realidade. A realidade, ela não pode ser distorcida. Ok? Galera, até quarta-feira, tá? Obrigado e até mais. Ah, esse pessoal é muito engraçado. Eu tô vendo aqui os comentários de vocês, vocês são foda.